Bom dia. Não queria bem deixar os outros mais um recado, pá. E esse é daquele último recado. Esse é um recado Tita bem sacerdote que hoje, dia 7 de março de 2024, fazer 469 anos que começou aquele comércio escravo na América. Jesus chega lá no dia 7 de março de 1555, que bem começar aquela profecia onde que os mestre da escravatura bem começar a escravatura. Isso fica preparado porque este saber que 400 anos depois, o que está dá, em 1955, estava também a receber seus julgamento. Mas uma coisa é outra. Nós, quando nós sabemos de um assunto, ou de um conhecimento, ou de uma mensagem que Allah está a nós, não que te imaginar o que é que ele já tem pensado. Porque essa profecia tem milhões de anos, mas isso aconteceu com os judeus, que bem há poucos dias nesse planeta, eles bem de tentar começar a querer pará-lo, a querer enganá-lo, a querer desviá-lo, que é para eles poderem fazer o que é que eles querem, de maneira que eles têm vindo a fazer. Mas não tem vindo a te ensinar. Não saber que, modas saber que, na 1898, teve um incêndio na Embaixada da América, ali na Cabo Verde, na Mindelo. Incêndio esse que era para poder pagar arquivos cúmplices deste tráfico da escravatura. Queres saber, não está também a entrar na 1955 estava também ser aquela hora de encerramento da profecia. Mas como está alerta, este também tenta antecipar Allah, para tentar enganá-lo, para tentar criar problema, para ele que encontrar que escravo, para ele que fazer esse julgamento. O que é que acontece? Em 1936, houve um senhor, por nome de Hitler, que começou a campanha na Alemanha, porque ele, como ele era um membro ariano daquela zona, ele queria, olhar se ele estava a ajudar esse país no desenvolvimento. Em 1940, ele ganha a eleição. Quando ele ganha a eleição, o que é que acontece? Depois dele ganhar a eleição, então, judeus que tinham ele apoiado naquela campanha, resolveram fazer-lhe uma proposta. Quando eles fizeram aquela proposta, ele entra em choque, mas ele que dá para entender. Conforme nós sabemos, desejando que Hitler queria acabar com o africano, porque africano era para fazer sabão ou outra coisa. Mas o que ele para enganá-lo, que eles queria, era para bem olhar se estava arranjar uma maneira de travar Allah ou para enganá-lo nesse trabalho, dessa promessa. Hitler apanha, ele vira feitiço contra feiticeiro. Eles ensinam que me acontecia isso, acontecia aquilo, outro, passar a acabar por ter uma guerra mundial, que dá uma situação com quase 5 anos,
de um lado na outro, que acabar por morrer muita gente, e principalmente derivado daquela perseguição que ele fazia judeu. Por que Hitler fazia aquilo? Porque ele, quando ele entender homem de bem como ele era, ele dizia logo, espera, escrever baca africanos, isso quer dizer que depois de um das entradas para não fazer aquele trabalho, este bem acabar aqui minha manhã povo, pá. Não. Ele virá o processo. Ele virá o processo de perseguição que ele acaba por exterminar o judeu, levou para campo de concentração, tudo aquela coisa. Por causa dele ou a consciência tão demoníaca em que tinha nesses planos. O que é que acontece? Pá? Da surpresa é isso. No final, Hitler acaba por desaparecer, ninguém sabe dele, ninguém sabe onde é que ele vai, ninguém sabe o que aconteceu com aquele homem. Pois é, hoje um dia bem ser para o povo poder ficar a saber a realidade daquilo. Hitler desapareceu, que ninguém quer saber onde é que ele vai. Vou saber onde é que ele vai. Lá abrir a porta, carregá-lo. Hitler foi levado para Chile, numa montanha indiana, foi posto no meio de índios que ele vai viver sua vida, ser este life naquela montanha. Foi precisamente o que é que aconteceu com Hitler. Mas essa lição é que aprende aquele. Porque é ficar a esperar. Bem a esperar até que bem chegar depois da independência, em 1975, bem pareceu um homem para bem fazer a mesma tentativa. No hotel ali na Cabo Verde, que o senhor Carlos Veiga, descendente de judeus, mas tentar criar essa desestabilização que eles criar Allah, ou enganá-lo, ou estrová-lo, ou a certa poder falhar com essa promessa. O senhor Carlos Veiga cria um partido chamado PAICV. PAICV não existia. O que existia era o PAIGC. O líder do PAIGC foi assassinado em 1973. Eles sabiam o que é que estava a fazer, eles sabiam que a independência estava também a poucos dias. Aquele homem era um homem e que estava também se conversa. Então, eles resolveram criar esses planos contra ele. Em 75, este cria o partido, o senhor Carlos Veiga, de criar partido do PAICV. Ele fica no anonimato, sem ninguém saber, que ele quer informar ninguém, nem dar ninguém alguma explicação pessoal, sem conhecimento do que é que ele estava a fazer. Ele começou a controlar esse partido. Modo de dizer que eu não tive 15 anos de ditadura na Cabo Verde, logo naquele princípio depois da independência. Yeah. Depois de 15 anos, ele, o senhor Carlos Veiga, apresentar na oposição com o partido do MPD. Mas ele é que estava no controle
do PAICV, quando ele cria a PAICV. Só aquele que cria para o pessoal saber. E o povo, quando ele é apanhado de surpresa, ainda mais na meio de turbulência de uma revolta, te parecer um é que tiver cabeça e que falamos de conseguir manipular o povo. Ele começar a ser propaganda, ele apanhar depois de 15 anos, quando ele entrar no poder que eleição, ele dá sinais para ser Liga Judaica, para pedir seja apoio e conhecimento, que ele já estava pronto. Quando eles dão essa decisão nesses códigos, ali começar a política do MPD. Se vou bem reparar, quando ele acabar de entrar, o que é que ele fazia? Ele fazia a reforma agrária, ele criasse a Constituição, ele preparar, ele lançar. Se ele fazia isso foi feito no PAICV que ele tinha nomeado antes. Para enganar o povo quer saber espiar, o povo quer ter informação, o povo não tem nada, então, sem mensagem, passar na meio do povo. Ele governa o povo, suspense, nesse poder, tudo aquele tempo, ele também chama a atenção na 2000. Porque ele já tinha feito uma certa reunião apontando por uma criança que viria a ser o líder do governo de Cabo Verde. Esse líder que ele apontou, quis apontar, era o senhor José Maria Neves, filho de Amílcar Cabral, quer dizer, este usa a ideia do homem, ideia de um revolucionário, de um grande político, usar seu filho para destruir o povo inteiro, esses planos diabólicos. Pois é. Então, se vou reparar certo, Botoiac, mas foi em 2000 é que José Maria Neves apareceu para bem tomar poder com o senhor Carlos Veiga entregar-lhe. Mas o senhor Carlos Veiga quer dizer, porque ele que tem interessado o senhor José Maria Neves saber. Ele te interessado é nele fazer esse trabalho. Ao fazer campanha, pôr o homem no poder, o homem tem que fazer precisamente o que é que ele mandar. Porque ele, ao ficar todo capa, que ninguém vai poder fazer nada aquele. Que se quer fazer o que é que ele mandar, ele te retira este poder, ele te traz de poder. Assim, ele bem te manter seu trabalho. Depois de 15 anos no poder, ele te chamou para afastá-lo, que era para ele poder voltar. 5 anos depois, ele volta como presidente. Mas o problema é que ele tinha um primeiro-ministro da Liga Partidária do Sr. Carlos Veiga. O senhor presidente, assim, que pôde fazer nada, nem ele está a poder fazer nada, porque o senhor Carlos Veiga teve sob controle. Ele sabia bem o que quis fazer. Porque esse objetivo é manter de maneira que este a fazer um governo que nunca te acabar por acontecer aquele julgamento é que te para bem acontecer. Então, chegar a um ponto que o senhor José Maria Neves passa a ser como um boneco
no meio dessa jogada. Nem o MPD, nem o PICV, nem o CID, dos suportes do Sr. Carlos Veiga. Então, quer também fazer nada. Não tem 48 anos, não seja mentira. 48 anos de viver dessa maneira. 48 anos levar para tentar enganar Allah outra vez. Mas isso acabou. Hoje acaba isso. E é por isso que nunca dizer vocês verdade de Amílcar Cabral. Tudo o que este tem vindo a fazer e a mostrar tem sido uma propaganda sobre aquele homem. Porque eles saber o que está a fazer, eles andam a mentir, até hoje, sobre aquele grande homem. Por isso, botava a saber a verdade, boca estava a andar por esse caminho. Isso é para dizer, para ficar terminado em como a verdade chegou e o julgamento vai chegar. Em breve, este bem é a realidade disso e os acontecimentos que vai acontecer hoje. Okay? Muito obrigado pela atenção. Bom dia.